Educação. Comunidade. Saúde. Comunicação. Universidade. Cultura. Debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo o professor e escritor Maicon Tenfi, que coloca mais um livro nas bancas, que chama O Império dos Capoeiras. Aliás, o lançamento desta recente obra será nesta quarta-feira, dia 13, às 19 horas, na Blue Livro, no Shopping Parque Europeu. O livro conta a história do jovem escravo Vitorino Ksama, que foge da senzala e vai à procura de sua mãe desaparecida. Para tentar encontrá-la, busca a ajuda de um detetive inglês que está de passagem pelo Brasil e prestes a retornar à Europa. No enredo, alguns personagens históricos do Brasil Imperial. Por isso, a ambientação é o Rio de Janeiro do século XIX. Ksama, O Império dos Capoeiras, é um livro de ficção, mas está mergulhado nos acontecimentos históricos do Brasil. Por conta disso, é também extremamente pedagógico. Para começar nossa conversa, por que ambientar no Rio de Janeiro e ter o negro e a escravidão pontos altos da história? Boa noite, Maicon. Obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Boa noite, obrigado pelo convite, mais uma vez no programa, para a gente conversar um pouquinho sobre literatura. Uhum. Por que ambientar no Rio de Janeiro? E você pegou dois pontos interessantes. Primeiro, você está falando da questão do negro e está falando da escravidão lá do século XIX. Aliás, diga-se de passagem, o Maicon Tenfi já tem vários livros lançados e ele nunca entrou nessa temática. Aliás, também, para quem conhece o trabalho do Maicon, a literatura dele não era uma literatura voltada à história. Agora você está entrando nesse campo, nessa área, Maicon. Exato. Bom, como eu explico na própria introdução do livro, e é uma história totalmente real. Quando eu tinha 14 anos, ou 13 anos, e eu estava na biblioteca da escola em que eu estudava, na minha cidade natal, e eu provavelmente folheando uma revista a respeito de cultura brasileira, e de repente eu me deparo com uma página espelhada tratando sobre a capoeira. A visão que nós temos da capoeira é uma visão muito folclórica. É aquilo que normalmente nós vemos na televisão e tal. E eu lendo aquela matéria, embora fosse uma matéria pequena, mas dava uma ideia épica do que foi a história da capoeira e dos capoeiras, dos capoeiristas, no Brasil imperial e na passagem para a República. Eu lembro muito bem que aquela matéria falava da perseguição que os capoeiras sofreram logo que o Império caiu e entrou a República. Então, já naquela época, eu sempre pensei em algum dia escrever uma história de ação mesmo, de aventura, mas eu queria fazer com algum elemento que fosse nosso, que fosse brasileiro, que fosse nacional. E de lá para cá eu sempre vim lendo esporadicamente, vim pesquisando esporadicamente, até que chegou o momento que eu decidi, não, agora eu vou então me dedicar a esse assunto. Aí fiz uma pesquisa bastante profunda a respeito da capoeira, e eu localizei então a história no finalzinho de 1868. Por que exatamente 1868? Olha, por duas razões assim essenciais. A primeira delas é que nesse momento a capoeira ela começa a deixar de ser uma manifestação puramente escrava, porque nessa época nós já tínhamos vários negros alforriados, já tínhamos vários ex-escravos, e também a capoeira ela começa a ser praticada por pessoas brancas, principalmente por imigrantes. Então é um momento de transição na cultura da capoeira. Então por isso que eu tentei localizar ali no final dos anos 60 e no começo dos anos 70. Muitos capoeiras que eram presos, porque isso era uma atividade totalmente marginal, eles eram enviados para a Guerra do Paraguai. Então logo quando eles voltaram da Guerra do Paraguai, depois de 1870, eles voltaram com uma outra condição e com uma outra perspectiva da sociedade brasileira. Eles voltaram também sendo vistos de uma maneira diferente pela sociedade brasileira. Então essa é uma das razões pelas quais eu peguei, porque a cultura da capoeira ela sofre uma transformação no final dos anos 1860 e no começo dos anos 1870. E o segundo ponto,
que talvez seja um pouco mais complexo, é que aquilo que hoje nós chamamos de cultura brasileira estava sendo gestado naquele momento. Então, por exemplo, até 1850 nós tínhamos o tráfico negreiro. Que ali os ingleses batem forte no Brasil, porque o Brasil estava ainda fazendo esse comércio, né, de negros escravos, e outros países já tinham abandonado isso. Exato. Mas desde 1930 eles já vinham batendo em cima. E a partir de 1850, aí sim. Daí realmente houve alguns carregamentos clandestinos, né, mas de fato em 1850 esse tipo de comércio, que era o mais lucrativo que tinha, né, ele parou. Isso proporcionou duas coisas interessantes. Primeiro, uma certa valorização do trabalho livre, uma certa valorização, que na época era totalmente desvalorizado, e também um excedente de capital, quer dizer, um dinheiro que ele para de ser utilizado no tráfico de escravos e ele começa a circular internamente. Isso faz com que digamos, uma certa classe média comece a crescer, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império. E esse pessoal, eles começam, principalmente os mais jovens, né, o pessoal que está estudando, que está saindo dos cursos de Direito, dos cursos de Medicina, no final dos anos 1860, eles começam a olhar para o Brasil de uma maneira um pouco diferente. E eles pensam o seguinte: poxa, nós temos uma cultura europeísta e totalmente submissa, principalmente a França naquela época, né? E havia toda essa riqueza cultural dos negros, havia toda a riqueza cultural dos índios, havia as manifestações dos imigrantes, por exemplo, dos portugueses, logo depois dos italianos, dos alemães, mais para o sul, e tudo isso era totalmente ignorado, né, por essa classe pensante. Mas esse pessoal vai começar a fazer o seguinte: poxa, vamos pegar um elemento europeu e vamos misturar com um elemento negro, por exemplo, e daí vai sair uma coisa nova. Essa coisa nova que sai é o que hoje a gente chama de cultura brasileira. No livro, o Maico usa uma estratégia, que é a estratégia do escritor, que é narrar a partir de um olhar de um europeu. E aí nós temos o personagem inglês. Isso. Porque são dois personagens ali, que é o negro escravo, o jovem Kisama, e o inglês. Por que do inglês? Exato. Aí é o seguinte: quando você vai escrever um romance histórico, ou qualquer romance baseado em pesquisa, né, o escritor ele corre um risco terrível, ele tem uma armadilha terrível, né, pela frente, né, e essa armadilha ela está com a boca aberta várias vezes, que é o seguinte: você se apaixonar de tal maneira pelo material pesquisado que você deixa a trama de lado, você deixa os personagens de lado e você começa a enumerar uma série de curiosidades históricas, por exemplo. Isso é um risco, porque na verdade não é um livro de história, é um romance. Sim. Né? Então eu pensei o seguinte: se eu coloco a narração do ponto de vista de um brasileiro, fosse ele escravo, fosse ele não escravo, enfim, a escravidão foi uma coisa perversa no Brasil. Mas perversa mesmo, as perversidades assim que a gente não faz nem ideia, só se você pesquisar a fundo. Eu tento passar um pouco isso no livro. Mas só que aquilo era normal. Quem vivia no Brasil, quem nascia no Brasil, crescia no Brasil, olhava para a escravidão como uma espécie de um elemento trivial do cotidiano. Era a política, né? A política escravagista, Exato. A economia toda girava em torno do sistema escravagista, a sociedade se organizava ali, né? Exato. Então, Então eu escolhi contar a história a partir do ponto de vista de um estrangeiro, no caso um inglês, justamente por causa disso, porque ele chega ao país e ele tem esse estranhamento. E aí ele começa a descrever, né, as peculiaridades, como é que era, como é que funcionava a cidade, né, a capital do Império, né, nessa época, né, a cidade do Rio de Janeiro. Então, por isso, um olhar estrangeiro, um olhar de fora. Interessante o Maico fazendo essas abordagens, porque ele está aqui em Blumenau. Maico, por que o Rio de Janeiro? Rapidinho, só para a gente engatar para o próximo bloco. Certo, Bom, a cultura da capoeira, né, ela possui dois grandes polos, Rio de Janeiro e Salvador, né, o Rio de Janeiro e a Bahia.
E no século XIX, a capoeira foi muito forte mesmo no Rio de Janeiro, talvez porque fosse a capital. Então, todas as atenções estavam voltadas para o Rio de Janeiro. No século XX, né, porque a capoeira foi muito combatida no Rio de Janeiro, ela cresceu, ela proliferou muito na Bahia, com o mestre Bimba, com o mestre Pastinha, etc. e tal, né? Mas como eu queria uma história do século XIX, o lugar, sem dúvida alguma, era o Rio. Porque lá que as coisas foram registradas. Eu não quero dizer que coisas interessantes não aconteceram em outros lugares. Mas o material de pesquisa mesmo, ele se reporta quase que totalmente ao Rio de Janeiro. Nós estamos conversando com o professor e escritor Maicon Tenff, está botando aí mais um trabalho literário nas bancas e a gente já está aqui adiantando que trabalho é esse. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos esmiuçar um pouco mais a respeito dessa obra e um pouco mais da história do Brasil do século XIX para a virada do século XX.